Saudar bem-vinda aqui, irmã Maria. Cadê a Maria? Irmã Maria lá, irmã Maria. Irmã Maria ficou uns 3 meses. 3 meses? Deu 3 meses, irmã? 3 meses e 5 dias. Foi para Minas Gerais e foi lá, fez uma cirurgia nos olhos, viu os parentes, me trouxe um queijo, me trouxe um doce de leite, coisa boa. Uma alegria te ver, filha. Você faz muita falta, viu? A sua alegria nos faz falta na igreja. Que bom ver a senhora. Aplauda o Senhor Jesus pela vida dessa grande serva de Deus. Deus abençoe, filha. Faltou a senhora domingo aqui, irmã Maria. Nós tivemos o nosso culto de gratidão dos PG. Faltou o seu testemunho, mas uma hora dessa eu chamo a senhora. Amados, nós vamos iniciar uma série hoje. Bota lá, por favor, bota lá o banner. Eu também, como o doutor, eu ainda não melhorei da garganta. Eu até falei para ele que eu tenho certeza que eu peguei Covid também. Mas eu não fiz teste, eu não sei. O Marcinho, cadê o Marcinho? Marcinho, então, ficou pior do que eu. Está lá em cima, né? Marcinho ficou ruim mesmo, mas ruim. Está ainda ruim. E a minha tosse não para. Eu estou usando até esse microfone, porque se eu tiver que tossir, eu consigo. Com o outro, eu não consigo. Uma luta. Eu não fiz o teste, mas com certeza eu também peguei. Mas se eu peguei, também já foi. Que agora é 5 dias, né, doutor? 5 dias, né? Irmãos, nós vamos iniciar hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dia 25, que é Natal, nós não teremos culto, ok? Nós vamos ter 3 quartas-feiras. Então, hoje, quarta que vem e a outra. Dia 25, nós não teremos culto, ok? Pastor, e dia 31? Dia 31 nós vamos ter culto. O culto do dia 31 vai ser assim. Ele vai começar às 7h30 e vai terminar às 9 horas. Eu quero nesse culto, depois eu vou falar isso na ceia, eu quero, como é quarta-feira, é o dia que normalmente vocês vão estar com a gente, pastor, mas é virada do ano, não tem problema nenhum. Vou acabar aqui, 9 horas, você pode estar com a sua família a partir das 9, porque o Aue é meia-noite, né? Faz aquela mesa bonita. Eu não sei se come antes ou come depois. Come antes ou come depois? Tanto faz? Depois? Então, você vai ter tempo de você preparar a tua mesa, vir para o culto, aí faz lá a tua festa com o teu povo, mas eu quero fazer uma grande confraternização dia 31 aqui. Uma grande confraternização. Quando der 9 horas, nós vamos, faltando uns 10 para as 9, nós vamos mudar no dia 31. Em vez de orar 10 minutos antes, vamos orar no final. Depois nós nos confraternizamos, cada um para a sua casa, e vamos comer. Leitoa, cabrito, tudo que tiver. Amém? Capítulo 2, eu vou usar, quem está lá em cima é o Marcinho? Eu vou usar a NVI, tá bom? Eu vou usar a NVI, que ela é um pouco mais clara do que as demais. O tema é, neste fim de ano. Esse é o tema do mês. Hoje é, neste fim de ano, andarei pela fé. Aí você fala, mas por que, pastor, que o senhor escolheu esse tema e esse subtema? Muito simples, tá? Porque, normalmente, e vocês estão vendo aqui, pelo número de pessoas que estão no culto hoje, normalmente a gente tira o pé no final do ano. Né? Se está na faculdade, se está na escola, já começa a nem ir mais. É assim? Escola dominical, a minha escola aqui é uma benção, mas essas últimas, só Deus. Tem bastante gente, mas diminuiu bastante. Né? Na oração, então, misericórdia. E no culto aqui, vocês estão vendo quanta gente não veio. Por quê? Parece que chega no final do ano, a gente vai tirando o pé. A gente fala, mas agora já chegou o final do ano, quando chegar o ano que vem, eu começo tudo de novo. Só que tem uma coisa, na vida espiritual não funciona assim. Na vida espiritual ela é diferente da minha vida do cotidiano. Do meu cotidiano, eu posso deixar de ir à faculdade, porque eu tirei as notas já estou aprovado, e não sei o que mais, e eu vou lá agora, já não precisa mais, porque eu já alcancei as notas. Lá no meu trabalho eu não posso faltar, né? Mas você sabe que, hora extra, nem pensar. Você fala, não, agora é final do ano, já estou pensando nas festas. Na vida espiritual, nós não podemos, de forma nenhuma, tirar o pé da oração, não pode. Tirar o pé da escola bíblica, não pode. Eu não vou no culto hoje, porque é final do ano. Irmão, não pode. Por quê? Muitas vezes, no final do ano, nós deixamos de exercitar a fé genuína. E o que acontece? Nós começamos a ter dúvidas. Traz dúvidas para nós, incertezas para nós, né?
Por conta do quê? Por conta das circunstâncias adversas que muitas vezes ocorrem na nossa vida. Por quê? Na vida espiritual, como eu tenho dito, ela é uma guerra constante. O nosso inimigo, ele não tem ano novo, ele não tem Natal, ele não tem festa de aniversário. Ele luta com as mesmas armas todos os dias, toda hora, contra nós. Então a igreja de Jesus precisa pensar nisto. Eu, como pastor, preciso pensar nisso. Você, como dirigente, precisa pensar nisso. Você, como líder, tem que pensar nisso. Você, como ovelha de Jesus, precisa pensar. O nosso inimigo não baixa a guarda. Ele está sempre pronto a dar um bote na gente. Então, quando eu escolhi esse tema e esse subtema, é preocupado exatamente com isto. Tá? E eu usei esse texto do capítulo 2, Êxodo, por uma razão muito simples. Muito simples. Quando você pega lá, coloca para nós lá, por favor, Êxodo capítulo 1. Olha só, a partir do verso 9. Olha só que coisa interessante que nós vamos ver aqui. Êxodo, à medida que isso, eu vou ler até o 12. Então, veja só. Ele disse ao seu povo, vejam, quem está falando aqui é o faraó do Egito. O povo israelita agora é mais numeroso e mais forte do que nós. 10. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem e, no caso de guerra, se aliem aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam da terra. 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho, forçados, para oprimi-los com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades de armazenamentos Pitom e Ramassés. 12. No entanto, olha só, quando você lê a Bíblia, presta atenção nesses detalhes. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Ok? Agora, o 14, filho. O 14. 14. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar a argamassa com o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. 15. O rei do Egito, 15. O rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias, que se chamavam Cifra e Puá. 16. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observe o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixa-a viver. 17. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. 22 agora para fechar. 22. Por isso, o faraó ordenou que a todo o seu povo lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. Amém? Só até aí. Depois o texto do capítulo 2 nós já lemos. Então veja só. Olha o clima, olha a situação do momento. Aqui já está fazendo 400 anos que esse povo está no cativeiro. Agora presta atenção, depois você dá uma lida em casa, eu não vou ler. Quando José está para morrer, José, o grande José do Egito, ele fala assim, Deus vai mandar para nós um libertador. E quando eu morrer, não deixe os meus ossos aqui. Levem para a terra que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Vocês estão vendo o que um homem de Deus faz? José é homem de Deus? Era homem de Deus ou não? Sim, ele era um homem de Deus. A história dele nos mostra que era um grande homem de Deus. E ele então diz, olha, vai vir um libertador, que vai nos tirar daqui e vai nos levar para a terra que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Levem os meus ossos. Isto, ele morre, passa-se praticamente quase 400 anos. Depois de 400 anos, há um incômodo com o faraó e o seu povo, pois o povo multiplicava demais, os hebreus, se multiplicava. Então, vamos apertar eles, vamos dar serviço para eles. Mas quanto mais apertava, Deus mais abençoava. O que significa isto? O que significa isto? Irmão, presta atenção no que eu estou dizendo hoje. Deus te trouxe aqui.
Deus permitiu que você vencesse as dificuldades para estar aqui, para ouvir pelo menos essa palavra que eu vou falar aqui agora. Quanto mais apertado você estiver, a bênção de Deus alcançará a sua vida. Porque existe uma promessa de Deus para a igreja de Cristo. Se você não tem promessa, é porque você ainda não conhece a graça de Deus. Quem conhece a graça tem promessa. Não é a promessa de ficar rico, não é a promessa de ficar... Não, a promessa é que o Senhor estaria conosco até o final dos tempos. Essa é a promessa, que o Senhor estaria. Por isso que eu não posso tirar o pé do acelerador. Por isso que eu não posso falar, mas então, eu vou dar um tempo. Que tempo, irmão? Nós não temos tempo para dar tempo. O tempo é chegado, Jesus está às portas. Eu tenho uma promessa dele, você tem uma promessa dele. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês. E eu não posso deixar que as minhas lamparinas, elas apaguem. Eu preciso ter azeite na botija. Azeite é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso dar bobeira. Eu não posso pensar duas vezes. Eu preciso lembrar, o novo está chegando. Eu preciso ter azeite na lamparina. Se você não tiver azeite, você fica. Mas os que têm azeite estão aqui nessa noite. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Por que tirar o pé? Por isso que eu coloquei o tema, neste final de ano, andarei pela fé. Não vou baixar a guarda, não. Agora veja só que coisa interessante. Capítulo 2 que nós lemos vai mostrar o casamento de um homem com uma mulher. Um homem que era da casa de Levi. E ele casa com uma descendente também da tribo de Levi. Esse homem casa e essa mulher, ela fica grávida de ter um filho. E quando ela vê a criança chama a atenção dela. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Qual é a criança que não chama a atenção da mãe? Só se a mãe for doida. A criança pode ser feinha como for. Vai falar para a mãe que a criança é feia, vai. Vai. Quando nasceu meus filhos, o Benhur era a coisa mais linda. O Mateus era mais ou menos. Mas eu falei que ele era lindo. O bicho ficou bonitinho depois. Ele ficou lindinho depois. Mas não era bonitinho, não. O Mateus, não. Depois que ele foi crescendo, ficou mais bonitinho. Mas eu ia falar isso para minha mulher. Doido. Eu ia falar isso. Eu falei, quando eu olhei assim, falei, meu Deus, bichinho feio. Mas para mim. Agora a mãe achava a coisa mais linda do mundo. Lógico. É natural que a mãe vai achar o filho lindo. Aí você fala, pastor, isso aqui é óbvio. O que essa mãe podia achar era, mas esse menino tinha algo diferente. Esse menino não era só bonito, ele tinha algo que a mãe dele vê nele. Preste atenção numa coisa, lembre-se da definição de fé. Você não pode se esquecer da definição de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas o quê? Se espera. Ali eu tenho certeza que Joquebede, ela lembrou-se da profecia, da palavra de Moisés. Virá um que será o libertador desse povo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Nós não estamos no tempo de ficar esquecendo das promessas de Deus. Eu tenho promessa, você tem promessa. Então, em nome de Jesus, não vire as costas para a promessa de Deus na sua vida. Não! Ela viu a criança, era linda, mas aquele menino tinha algo diferente. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 23, você vai ver o escritor de Hebreus falando algo sobre essa mulher. Você fala assim, puxa vida, o escritor de Hebreus, se puder colocar no quadro, coloca lá na televisão, o versículo 11 e 23 de Hebreus. Olha só o que o escritor fala. Por que o escritor fala isso? Pela fé. Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé. Fé de quem? Da mãe e do pai. Fé. Eles exercitaram a fé. Olha que coisa maravilhosa. Essa mãe era uma mãe cuidadosa, tá? Ela sabia que tinha um decreto, mas ela cuidou. Eu vou esconder o meu. Eu vou esconder o meu filho. Eu não quero nem saber, tá?
eu vou esconder o meu filho. 1:16 de Êxodo fala isso claro, porque existia determinação de Faraó, mas eu vou cuidar do meu. Mas sabe o que é? Vão descobrir, eu não quero saber, eu vou dar um jeito. Mas a criança, à medida que ela começou a crescer, o que acontece? Ela começa a chorar, ela começa a querer, não é? Como toda criança. Aí nós vamos aprender com Joquebede o quê? Vamos lá. Primeira coisa, neste final de ano, decida agir corajosamente em vez de se desesperar. O que acontece no final do ano? Final de ano, normalmente, é o tempo de fazer o balancete. Não é assim? Vamos fazer o balancete. Meu Deus do céu, nada deu certo esse ano. O pastor pregou no final do ano que vem, do ano passado, que Deus ia abençoar, que Deus ia fazer e Deus ia acontecer. Aí, você vai dar uma olhadinha na vida do cara, né? Aí você fala assim, irmão, o irmão é dizimista? Não. Tá bom. O irmão está na campanha? Não, não estou. O irmão frequenta escola bíblica? Não, não venho também. Não. O irmão frequenta oração também. Você quer o quê? Que bênção que você quer? O que Deus falou para Salomão, que serve para nós? Capítulo 7 de Crônicas, não é isso? Se o meu povo que clama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar, orar e buscar a minha presença, eu virei do céu. Espera aí, você tem obrigação? Eu tenho obrigação. Vamos deixar de ser bobo. Não, mas o pastor falou, mas você fez a sua parte? Então não tem bênção, irmão. A palavra de Deus é muito, assim, sabe? Ela é muito tranquila. Se o meu povo fizer a parte dele, eu faço a minha. Ou não é assim? É assim que Deus trabalha. Agora, veja só. Você vai entrar em desespero? Não. Por quê? Joquebede, ela decidiu andar pela fé em Deus. Olhando para frente. Né? Certa que seria surpreendido por ele. E de que o melhor estava por vir. Ela não escondeu simplesmente porque ele era bonitinho, não. Porque ela viu que tinha alguma coisa naquele menino. Aquele menino era diferente. E pela fé, ela agiu com coragem sem se desesperar. Você está desesperado porque está chegando o final do ano e não virou nada? Então chegou o dia de você refletir. Essa mulher, conforme está escrito no livro de Hebreus, essa mulher, pela fé, ela exercitou aquilo que ela não imaginava, mas ela se lembrou que tinha um certo, que ela nem conheceu José, hein? Ela não conheceu José. O que acontece aqui já fazia 400 anos, já fazia 300 e poucos anos que José havia morrido, mas ela sabia o que José tinha dito. Olha, Deus vai levantar aquele que tirará o povo daqui, o nosso libertador, e eu quero que os meus ossos vão junto. Ela sabia que tinha essa palavra. Quem sabe, ela pensou, eu estou achando que esse menino é o cara. Irmão, em nome de Jesus, haja de forma corajosa. Não é à toa que Deus falou para Josué, coragem. Tenha coragem, meu filho. Vai para cima. Não fica desesperado, não. Mas eu vou substituir Moisés. E daí? Ser forte e corajoso. Irmão, nós estamos na batalha. Nós estamos numa guerra. E com guerra tem que ter coragem e crer no Deus que venceu a maior batalha, que foi a cruz. Ele venceu. Nós vamos vencer também, porque Ele disse que nós vamos ser vencedores. Ela não ficou desesperada. E a pergunta que eu te faço: você tem andado desesperado diante dos momentos difíceis da sua vida? Ou você tem agido de forma corajosa, crendo em Deus todo o tempo? Só você que sabe como é que está a tua vida. Está com medo? Você está dentro da regra? A regra de Deus é aquela: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, eu virei do céu. Essa promessa não foi só para o povo hebreu lá quando se inaugurou o templo. Não, é para hoje. Jesus deixou isso claro nos evangelhos.
Jesus deixou isso muito claro também no Novo Testamento. Paulo, nas suas epístolas, ele vai dizer isso, mas muitas vezes. Não é? Muitas vezes. Então veja só, primeira coisa, eu preciso decidir agir de forma corajosa em vez de me desesperar. Está difícil? Está doendo? Parece que não vai virar? Ô irmão, coragem. Coragem e não entre em desespero. Segunda coisa, neste final de ano, faça o que está ao seu alcance e confie no provedor. A minha parte eu preciso fazer. Eu preciso fazer a minha parte. Na maioria dos milagres que Jesus fez, ele fazia uma pergunta para aquele que ia receber o milagre. Ele queria ouvir do indivíduo algo. Ele queria escutar algo que esse algo pudesse mexer com o coração dele. Você crê? Você quer? Você quer? O paralítico no poço foi um. Jesus falou, o que você quer? Então não tem ninguém para me levar. O que você quer? Não tem ninguém que me joga lá. O que você quer, meu filho? Então vamos lá, a minha parte eu preciso fazer. Faça o que está ao seu alcance. O que eu faço, pastor? Busque a Deus, meu filho. Ore pela madrugada, jejue. Eu estou numa luta, porque o meu jejum é toda quinta. E eu tomando esses remédios para melhorar, eu não posso tomar, não posso deixar de comer. Porque são os remédios fortes, né, doutor? Então tem que estar com o estômago cheio. Mas eu estou triste. Estou triste porque eu tenho alcançado tantas bênçãos, porque eu tenho feito propósito com Deus. Mas agora, você tem um dia que você faz jejum? Você tem o teu momento de você falar com Deus? Você lê a Bíblia todos os dias? Eu já falei, eu chego aqui, saio da minha casa, chego aqui, eu tenho uma agenda que tem um versículo, eu já vou ali, já pego a Bíblia que está atrás de mim, já faço ali o meu devocional, já faço a minha oração e começo a trabalhar todo dia. Como é que você tem levado a tua vida cristã? Você tem feito o que está ao seu alcance? Por quê? Porque o resto é com Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. O profeta falou para o general Sírio, vai e se banha no rio. Eu não vou. Mas como que não vai? O problema é seu. Eu não vou. Lá na Síria tem rio muito mais limpo do que esse. Eu vou embora. Esse profeta aí não está com nada. Tem hora que a gente fala assim com Deus, sabia? Deus não me escuta. Acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus não me ouve. Irmão, se Deus mandou você fazer, faça, porque a bênção virá. O provedor não esqueceu de você. Nós precisamos ter isso em mente. O provedor não esquece dos seus. A Bíblia diz que nós somos a família de Deus. Nós somos a geração eleita de Deus. Nós somos filhos. Nós somos participantes da herança. Você acha que Deus vai se esquecer de você? Mas a sua parte você está fazendo. Olha só o que diz o versículo 3, o texto que nós lemos. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Não dá mais para guardar. O menino está chorando, o menino não quer parar mais no berço, daqui a pouco vão descobrir. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse menino no rio, mas dentro do junco. E seja o que Deus quiser. O que significa seja o que Deus quiser? Fé. Fé é isto. Fé é você acreditar no que você nem imagina que vai acontecer. Fé, o exercício da fé, por isso que o tema hoje, andarei pela fé, exatamente por isso. Aquela mulher pega a criança, coloca dentro de um cesto e põe no rio. Para quem não sabe, e depois se você quiser, os maiores jacarés do mundo estão no Nilo. São os jacarés, os maiores jacarés do mundo, está no rio Nilo. Tá? Hoje, está assim, naquele tempo, estava assim, mais assim. E ela colocou. Quem faz isso é porque está enxergando à frente. O que Deus quer de você?
Faça o que está ao seu alcance e confie no seu provedor, que é Deus. Mas eu não estou vendo saída. Não tem problema, exercite a sua fé. É por isso que nesse final de ano, você precisa dizer para o seu irmão, eu vou andar pela fé. Nesse final de ano, eu vou viver pela fé. Joquebede fez tudo que estava ao seu alcance para proteger o menino. Mas quando os seus recursos se mostrarem insuficientes, ela só confiou na provisão de quem? De Deus. Eu confio que o Deus que me deu esta criança vai cuidar. Né? E Deus honrou a mãe que decidiu andar pela fé. Irmãos, Joquebede não tinha a Bíblia, não tinha os ensinamentos de Paulo. Ela não conhecia ainda os grandes milagres que viriam após o povo entrar na terra prometida. Ela era escrava. O povo dela estava lá há 400 anos, mas espera um pouquinho, o que essa mulher tem de diferente? O que ela tem é uma coisinha que 2 letrinhas, F e E, com acentinho, fé. É isso que ela tinha. Por isso que o tema dessa noite é exatamente isso. Neste final de ano, andarei pela fé. A minha preocupação com você aqui hoje, com os meus obreiros, comigo, com a minha esposa, é que neste final de ano nós andemos pela fé. Que a gente não coloque a fé numa gaveta, que a gente não coloque a fé num buraco, mas que nós andemos pela fé. Nossos recursos, o meu, o seu, podem acabar, mas os recursos de Deus nunca acabam. Creia nisso no nome de Jesus. Porque andar pela fé requer de mim, requer de você o quê? Plena confiança no Deus provedor. É isto. Nada mais do que isto. É você crer, confiar no Deus que você diz que você crê. Irmãos, a igreja do século 21 está precisando orar mais, se aproximar mais de Deus, ler um pouco mais de Bíblia, porque a Bíblia, quando você lê, você começa a falar, puxa vida, Deus está falando comigo. O que está faltando para nós? Nós estamos só hoje no celular, e a gente hoje não olha mais para a Bíblia. A gente não está muito preocupado com a oração. Agora tem que chegar na sede, tem que orar 10 minutos. Meu Deus do céu, parece que 10 minutos é 10 horas. Porque você não está acostumado, você não tem nem palavra de oração, você não sabe nem como é que ora. Esse dia minha esposa falou isso para mim. A gente precisa ensinar a igreja a orar. Como é que ora? Vamos fazer isso. Eu quero fazer vigília aqui esse ano que vem. Agora fazer vigília para todo mundo fazer as vigílias que a gente vê por aí, que só fica uma cantarola e ninguém ora de joelho, isso eu não vou fazer não. Agora, adianta você dobrar o joelho e não saber nem o que eu falo na oração. Até isso nós vamos ensinar a igreja. Como orar. Por isso aquela mensagem que o pastor Isaac pregou aqui, que ele foi usado por Deus, ensina-nos a orar. Ensina, eu preciso aprender a orar. Quando você ora, você tem que pensar a primeira coisa. Você não está conversando com o pastor Batista. Não. Você não está falando com o Rodrigo. Não. Você não está falando com o Marcelo. Está falando com Deus. É Deus. Você imaginou? A gente quando fala, você vai conversar com a autoridade tal, a gente fica, vou colocar um terno bonito, porque eu vou conversar com a autoridade tal. E daí? Você conversa com a autoridade, e daí? Na festa que teve agora da Santa Casa, nós fomos para o aeroporto esperar o Cezinha e o Oséias. E estava lá, toda a diretoria da Santa Casa esperando, estava o prefeito eleito, estava todo isso, e eu lá, eu e minha esposa. Aí o helicóptero desceu, aí o Cezinha veio com o Oséias e junto com o secretário da Saúde. Aí o Cezinha de longe foi falando assim, Ismael, só você mesmo. Aqui minha esposa que estava lá, ela escutou. O Milton também estava lá o Milton veio? Misericórdia. Cadê cadê o Moisés? Ele está morando um pouco longe da igreja agora. O Moisés está morando um pouquinho longe, talvez por isso que ele não veio, né? Ele mora aqui na frente. Entendeu? Talvez seja por isso que ele não veio, está morando longe. Então o Cezinha falou assim, de longe, para todo, ele queria fazer média, né?
Pastor Ismael, só você mesmo para trazer o secretário aqui. Ninguém consegue isso, mas você conseguiu. Para mim, não quis dizer nada. Quem é o secretário? Um homem que está a serviço do povo. Para mim, não quis dizer nada. Ele quis fazer uma média, porque estavam lá os diretores da Santa Casa. Irmão, o que eu gosto de escutar é quando alguém fala assim, pastor, Deus te usou. Olha, Deus te usou, que bênção, pastor. Aquela palavra falou comigo, isso me alegra o coração. O que mais me alegra é quando eu entro no carro e minha mulher fala assim, Deus te usou. Que bênção de palavra. Mas tem dia que ela fala assim, você precisa orar um pouco mais. Você não pregou nada. Ixi, está pensando que eu não falo? Fala sim. Mas quando ela fala, Deus te usou de forma... Isso para mim é o céu. Eu durmo que é uma beleza quando ela fala isso. Sabe por quê, irmão? Porque escutar que você é bonito, que você tem bons relacionamentos, não é nada. Isso é porcaria. Isso não vale nada. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos estar dentro do que Jesus falou. Dentro daquilo que Deus explicou lá no Velho Testamento para os seus. Mas, você é bem relacionado. Poxa vida, e daí? E daí? A alegria no nosso coração é quando de verdade a gente escuta o que Jesus falou de João Batista. Aquilo ali é elogio. Aquilo é elogio. Nascido de mulher, não teve ninguém maior que João. É coisa boa. Nascido de mulher, não teve ninguém maior que ele. Você quer o quê? E como é que ele morreu? Arrancaram a cabeça dele. E daí? E daí? Mas nascido de mulher, não teve ninguém maior que João. Ô, irmão, que Deus tenha misericórdia de nós. E que ele falasse pelo metade disso para nós. Já era para você sair dando glória a Jesus, dizendo, Senhor, pode me levar, que eu estou preparado. Para a gente fechar, nesse final de ano, tenha convicção de que você será surpreendido por Deus. O que é isso? Fé. É a fé. Por isso que o tema de hoje é andarei pela fé. Tenha convicção, tenha certeza. Por quê? É a definição de fé. Fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que não se vê, mas se espera. Aqui é a convicção plena de que você está esperando algo. Tenha convicção de que você será surpreendido por Deus. É difícil? Que difícil o quê, irmãos? Deus quer nos surpreender toda hora e todo momento, mas eu preciso fazer a minha parte. O versículo 5 diz assim, a filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso a sua serva andava pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Onde Deus chega com providências, suas maravilhas acontecem. Mesmo o pequeno Moisés, que não era Moisés ainda, tá? Quem botou o nome de Moisés foi a filha de Faraó. Mesmo a criança, estando debaixo do decreto de morte, Joquebede decidiu andar pela fé. Estava decretada a morte daquela criança. Existia um decreto do rei. E essa convicção no seu coração permitiu que ela experimentasse o milagre da parte de Deus. E permitiu que ela fosse surpreendida por Deus. Tá? Quando a filha de Faraó acha aquela criança, ela já olha e fala, é hebreu. E diz para a sua criada, procure a mãe dessa criança. Puxa vida, tinha muita mulher. Mas vão dar em cima de quem? Da mãe dele. Que tinha leite nos seus seios. Trouxe, levou para casa, pegou a criança, levou para casa, essa aqui ninguém mata, porque essa aqui é filha de Faraó. É mais ou menos isso. Essa aqui tem um selinho, tá? Essa aqui é a filha do homem. Não, vou matar, não. Se matar, está matando. Opa, Deus o livre. Ela criou a criança, quando desmamou, falou, dona princesa, está aqui a criança. Agora, isso foi normal? Não. É o sobrenatural de Deus agindo na vida daquela mulher e daquela criança. Que tinha tudo para ser o fim. Deus reverteu o quadro. Ela pôde criar o seu filho como empregada na casa da filha. Recebia para criar o filho. Olha que coisa. Ela ensinou os princípios de fé aos seus antepassados.
E era a mesma fé que ela nutria, né? Que ela ensinou e que viram nela uma mulher de fé. Quando Moisés cresce, Moisés se torna então o quê? O grande libertador do seu povo. Irmãos, ainda este ano, que está se findando, você pode andar pela fé. Não joga a tua fé fora, não. Não coloca na gaveta, não. Não. Não coloca numa pastinha e fala, o ano que vem eu olho isso aqui. Não. Hoje, Deus te trouxe aqui para escutar essa palavra. Sai daqui dando glória a Jesus e aleluia. Por quê? Porque é simples. Decida agir de forma corajosa, em vez de entrar em desespero. Faça o que está ao seu alcance e confie no seu provedor. Tenha convicção de que você será surpreendido por Deus. Baixe a cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus